Na São João, quando tinha o desfile das escolas de samba ali, porque era um ato de resistência, né, Uhum. as pessoas jogavam urina, jogavam cocô nas pessoas que estavam Caraca, desfilando. que estavam O samba passou por tudo. Hoje é legal falar, né, hoje é glamuroso falar: "Ah, tô no samba, sou rainha, eu sou, sei lá, o primeiro ripa, o primeiro su", mas a estrutura da escola de samba, a resistência dos meus mais velhos lá atrás, nossos ancestrais, para manter o samba vivo, foi cruel demais, as pessoas hostilizavam. Porque o samba vinha direto do terreiro, né. Ele não é o que é hoje, ele vinha direto do terreiro. Em São Paulo, ele teve uma outra formação que veio lá de Pirapora, mas ele era uma coisa ligada às nossas, eh, a às nossas religiões da diáspora, né, africana. Então, sim. é outra Eu leitura. já ouvi Olha dizer, eu não só. sei se é verdade, que o samba, na verdade, ele nasceu de uma tentativa das pessoas ali de É. terreiro, e tal, de desviar um pouco a perseguição que existia religiosa. Então, de pô, então vamos começar a falar de amor, tal, mas aí não era, aí surgiram os outros instrumentos ao invés do atabaque, e tal. É verdade isso? É que assim, tem muita, ah todas essas histórias, elas têm um pingo de verdade lá no finalzinho, ela tem um pingo Sim. de verdade. O que que acontece? Que a história, toda essa a história do mundo do samba, ele tem uma herança maior que é a oralidade, Hum. que é uma herança que a gente carrega desde a África, a oralidade dos nossos griots. Então tudo é contado, é contado, não tem registros oficiais de algumas coisas. Mas dentro da oralidade, quando a gente vai perguntando para os nossos mais velhos, o samba tem milhões de vertentes. Em São Paulo, quando eu digo que ele começou em Pirapora e começou, com esses festejos lá, é porque tem alguns relatos de algumas pessoas, e tem isso gravado até no num trabalho do Plínio Marcos, que era um grande pesquisador também de samba em São Paulo, relatos do seu Geraldo Filme, que para mim foi Nossa. o maior de todos os sambistas aqui de São Paulo. E o Geraldo conta que quando lá em Pirapora não dava as festas, eh, religiosas cristãs, as pessoas não podiam frequentar dentro da igreja. E Uhum. como era recente a toda essa história da libertação dos escravizados, então eles criavam um barracão, né, do lado, então não podia festejar dentro da igreja, né, as festinhas que tinha desses cortejos, como eles eram montados. Então a negrada ia para aquele barracão e fazia do seu jeito. Então ele fazia do seu jeito. Então os batuques, né, tem uma 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 linha que o samba veio do jongo, veio da umbigada, perdão, veio dessas outras estruturas de manifestação, manifestação sacro e profana, que é o universo das religiões africanas. Então tinha essa junção, então tinha que ter um batuque, tinha que ter uma fogueira, ao mesmo tempo que a gente rezava, a gente bebia, então essa é Uhum. a nossa maneira de manifestar, e os tambores estavam lá. Então começou a se festejar muito, por isso que foram surgindo muitos cordões, né, e muitos cordões que às vezes, de uma certa maneira, carnavalizavam um pouco como eram aqueles cortejos da dita realeza. Quando você falou da São João e da própria Paulista, eles tinham seus casarões, eles tinham uma estrutura meio europeia, né. Queriam É, copiar essa coisa isso. europeia. E no Rio de Janeiro teve uma outra história que, assim, além de ter todos os batuques dentro do terreiro de Tia Seata, né, o samba começou na Bahia, né, ali no Recôncavo Baiano, em Santa Amaro, em Cachoeira, e aí ele passou por outros lugares, né, e foi chegando no Rio de Janeiro. Passou por Minas, veio com um pouco de sotaque de outros lugares e chegou no Rio. Quando ele chegou no Rio, a grande, contribuição do Rio de Janeiro, além do samba de pagode que ele tem, é ter criado o samba de escola de samba, essa estrutura de escola de Hum. samba, que a nossa não era assim. E aí que a Lava Pés entra, quando ia para lá, via os desfiles da Estácio de Sá, da Deixa Falar, começaram a ver como era a estrutura e veio trazendo essas coisas para cá, porque aqui não tinha essa, era quase que uma imitação de corte, fruto dos maracatus. Então tinha o rei, a rainha, o pajem, o anjinho. Isso era mais ou menos como a gente fazia esses cortejos. Essa coisa de comissão de frente, mestre-sala, porta-bandeira,
veio junto com o seu Dionísio Barbosa, que foi um dos fundadores lá do Camisa Verde e Branco, e veio com a nossa matriarca, com a Madre Eunice. Ela foi trazendo essas coisas e aí foi transformando a estrutura da escola de samba. Pô, que legal, hein, cara? Falo demais, gente. Nossa, Não, mas é uma cara. puta aprendizado. Pô, você já deu, já... Tem uma outra coisa que é legal, que é assim, as escolas de samba, por que a gente fala e afirma que elas vêm de terreiro? Porque existem batidas de caixa, né, que são características de determinadas escolas e que elas tocam lá na sua célula principal, elas tocam para um determinado orixá, como é o caso da Portela, que tem uma batida de caixa que você vai pesquisando, vai fuçando, você vê que ela tocava para Oxóssi. Né? Tem o jeito da batucada da Mangueira, que às vezes lembra um jeito de se tocar para Xangô ou para Yansan. Né? Então tem uma coisa lá atrás. Por quê? Porque antigamente os terreiros e aonde se começou as escolas de samba, eles tinham uma bandeira, um palco de fita, e as fitas eram características de um determinado orixá. Assim também. Então você olhava para um terreiro, tinha uma bandeira, uma fita azul, você falava, ali é o Oxóssi, ou é a casa de Iemanjá. Então você ia porque o batuque era referente a isso, entendeu? Aquele é vermelho, aquele terreiro lá, toca para Xangô, para Yansan, vamos colar lá. E as pessoas iam colando, e era uma coisa... cara, tem uma coisa que reúne essa coisa da festa, né? Essa coisa da pelvis, do transpirar, do celebrar, do sagrado e do profano junto, que fascina. Isso é genuinamente nosso, né? Da nossa ancestralidade, e o brasileiro ama essa estrutura. Por isso que o carnaval é a maior festa popular a céu aberto do mundo. Não tem nada igual. Não tem nada igual. Que alguns falam, é uma ópera. Não, é terreiro na avenida. É.